Renato Gaúcho apresenta A Força do Amor. Olha, eu fiquei louca da vida quando li aquele recado que uma tal de Fernanda tinha escrito no Facebook do meu namorado. Cheguei a ter uma vertigem quando li aquilo. E aí, gatinho, vai fazer o que hoje à noite? Se for fazer alguma coisa, me ligue. Eu quase tive um ataque do coração quando li aquilo. Li, reli, na esperança de que houvesse alguma confusão, mas não tinha confusão nenhuma. Mas que palhaçada era aquela? Que história era aquela de gatinho que vai fazer o que à noite? Mas que intimidade era aquela, afinal? Aliás, quem era essa tal de Fernanda? Olha, não é que eu seja ciumenta, só que vamos convir. Quem não ficaria fula da vida ao se deparar com uma coisa dessas? Eu acho que li e reli aquele recado umas 1000 vezes. Li o recado e olhava para a fotografia da menina, estampada na tela do computador. Era uma loura, uma polaca azeda que eu nunca tinha visto na vida. Como também nunca tinha visto nenhuma mensagem dela. E olha que eu vivia fuçando no Facebook do Adriano. Todo dia eu entrava para dar uma espiada, uma conferida. De qualquer modo, fosse quem fosse, reparei que ele estava na lista de amigos do meu namorado. Aliás, tinha sido adicionada recentemente, e isso me deixou ainda mais revoltada. Ah, ele iria ter de me explicar direitinho aquela história. Toda noite ele dava uma passadinha em casa e aquele dia não foi diferente. Só que assim que abri a porta, já o recebi com 4 pedras na mão. Ele se aproximou para me dar um beijo, mas eu já fui tirando o corpo fora e perguntando: quem é Fernanda, Adriano? Nessa hora ele ficou branco. Fernanda? Ué, sei lá quem é Fernanda, mas por quê? Adriano, não se faça de bobo. Não se faça de desentendido que eu li o recado que essa vadia deixou para você no teu Facebook. Recado? Mas eu não vi recado nenhum. Aliás, eu nem abri o Facebook hoje. Ah, não viu? Vem cá então que eu te mostro. Eu então o arrastei lá para o meu quarto, liguei o computador e acessei o Facebook. Para minha surpresa, não havia mais nenhuma mensagem ali. Procurei por tudo e nada. Já fui acusando. Você apagou, seu safado. A mensagem estava aqui, eu li na hora do almoço. Mas que mensagem, Rafaela? Você está viajando. Viajando eu? Pois sim. Tô te falando que estava aqui. Foi você que apagou. Confessa. Mas que apaguei o quê, criatura? Eu nem sei do que você está falando. Eu acabei de dizer que eu nem entrei no Facebook hoje. Resultado. Ficou a minha palavra contra a dele. Ele continuou jurando de pé junto que não tinha recebido e muito menos apagado mensagem nenhuma. Quer dizer então que eu tinha visto coisa? Ah, mas não tinha mesmo. Louca, eu não estava ficando. E tanto não tinha, e tanto não estava ficando louca, que quando perguntei quem era aquela Fernanda, ele se embananou todo para responder. Disse que era só uma conhecida, que ele nem conhecia direito. Não sei por que essa implicância, Rafaela. Meu Deus, ela é irmã de um amigo meu. Aí me pediu para adicionar, eu adicionei. Qual é o problema? Claro que ele estava mentindo. É claro que tinha sido ele quem apagou a mensagem. Quem mais? O que ele não sabia é que eu já tinha visto. O fato é que a gente quebrou o pau, até porque ele continuou negando. Eu devia ter imprimido aquela maldita mensagem, ou então, sei lá, salvo a imagem na tela do computador só para esfregar na cara dele, só para ver se ele ia continuar negando. O pior é que na tentativa de se explicar, aí mesmo foi que ele se afundou. Tô te falando que eu não vi mensagem nenhuma, Rafaela. Se a Nanda realmente escreveu alguma coisa para mim, vai ver que ela mesma se arrependeu e apagou, sei lá.
Nanda? Mas que intimidade é essa com essa menina, Adriano? Você não acabou de falar que nem conhece ela direito? Não conheço mesmo. É assim que o pessoal chama ela. O que você quer que eu faça? Olha, eu fiquei tão passada que a briga foi feia e no final eu acabei mandando ele embora da minha casa. Cheguei a bater a porta na sua cara. Ele saiu jurando que eu estava sendo injusta, mas eu não arredei pé. Até a minha mãe, que acompanhou a nossa discussão, achou que eu tinha exagerado. Você é muito geniosa, Rafaela. De repente o rapaz está falando a verdade. O fato é que, nervosa do jeito que eu estava, eu não quis nem perder tempo com ela. Me tranquei no meu quarto e fiquei ali chorando baixinho. Aí comecei a pensar, a refletir, até que, algum tempo depois, começou a bater um certo arrependimento. Quem sabe a minha mãe tivesse razão. De repente eu realmente tinha sido muito severa com ele. Talvez tivesse sido ela mesma, a própria Fernanda, que, arrependida por ter escrito aquilo, tivesse apagado a mensagem. A gente sabe que o Facebook está cheio de pessoas inconsequentes. Eu mesmo, às vezes, recebia uns recadinhos estranhos e acabava apagando para não dar rolo com o Adriano. E foi pensando nisso que eu resolvi ligar para ele, pedir desculpas. Liguei, só que chamou até cair. Quando tentei ligar de novo, só dava fora de área. Ou então, sei lá, de repente ele tinha desligado o celular só para não falar comigo. Eu fiquei insistindo até que lá pelas tantas, resolvi ir à sua casa para falar pessoalmente com ele. Eu não queria adiar, até porque estava realmente arrependido. Não ia nem conseguir dormir se não falasse com ele, não lhe pedisse perdão. O Adriano morava ali mesmo no bairro, a umas 10 quadras da minha casa, de modo que fui a pé. Sua mãe até estranhou quando me viu. Ué, o Adriano não está na tua casa? Ele saiu daqui dizendo que ia para lá? Ele foi sim, dona Nadira, é que a gente acabou discutindo e, enfim. Será que eu podia entrar e esperar por ele aí dentro? Que a gente precisa muito conversar. Claro, filha. Imagina, entra. Ficamos ali conversando a respeito do que tinha acontecido. E à medida que o tempo foi passando e ele não chegava, eu ia ficando mais e mais angustiada. Onde será que ele tinha ido que não chegava? E por que tinha desligado o celular? Talvez estivesse magoado. As coisas que eu tinha lhe dito ainda me queimavam no pensamento. Eu tinha realmente sido muito dura com ele. De certo modo até injusta. Minha mãe tinha razão. Eu não tinha lhe dado sequer a chance de se explicar. Quando deu 15 para meia-noite, minha sogra e o meu sogro se recolheram. E eu fui esperar pelo Adriano lá no seu quarto, como fazia algumas vezes. Apaguei a luz, liguei o abajur, deitei na cama e fiquei ali, pensando na nossa briga, no quanto eu tinha sido injusta, do quanto eu tinha sido precipitada, do quanto a minha mãe tinha razão. Nessa hora a saudade calou fundo no peito. Com o tempo, acabei pegando no sono. Eu não sei nem que horas eram, quando eu escutei aquele barulho de carro lá fora. Era ele que estava chegando. Meu coração até disparou. Apaguei a luz do abajur e continuei ali deitada. Cheguei até a me cobrir. Queria fazer uma surpresa para ele. Queria só ver a sua cara quando ele abrisse a porta do quarto
acendesse a luz e me visse ali deitada na sua cama. Será que ele ia gostar? Ou será que ia me expulsar, como eu tinha feito com ele? Não demorou muito e eu escutei o barulho dos passos no corredor. Nisso, a porta se abriu. E eis que, para minha surpresa, em vez de ver apenas o vulto do meu namorado entrando no quarto, vi o vulto de duas pessoas. Antes mesmo que ele acendesse a luz, na penumbra, o vi colocando o dedo assim sobre os lábios, como que pedindo silêncio para outra pessoa e falando em seguida: "Psiu, não faz barulho que a minha mãe pode acordar." Nisso a luz do quarto se acendeu. E eu quase tive um ataque quando dei de cara com aquela cena. Diante da porta do quarto, vi o meu namorado abraçado àquela mulher pela cintura. Uma mulher que eu nunca tinha visto pessoalmente, mas que eu lembrava muito bem de ter visto na tela do computador. Era ela, a loura, a Poló Caseda, que havia deixado aquele recado malicioso para ele. Ele nunca gostou de gastar dinheiro com motel. Achava que era desperdício. Tanto que a gente sempre fazia amor ali mesmo, no seu quarto, mesmo com seus pais, estando ali em casa. Olha, ninguém queria imaginar como eu me senti quando me deparei com aquelas duas figuras diante de mim, meu namorado e aquela mulher. Ele olhava para mim com os olhos arregalados, como se estivesse vendo um fantasma, como se não estivesse acreditando que eu estava ali na sua cama. "Rafaela? Ué, o que você está fazendo aqui?" Olha, eu fiquei cega. Eu não consegui ver um palmo adiante do nariz. Ficou tudo preto na minha frente. Como que movida por uma mola, só lembro de ter pulado daquela cama e voado no cabelo daquela mulher. Acho que até os vizinhos escutaram a gritaria. Eu grudei aquela mulher pelo cabelo e cravei a unha na sua cara. Fiz um estrago na cara dela. Até os meus sogros levantaram da cama e foram até o quarto ver o que estava acontecendo. Eu não lembro de quase nada, de tão fora de mim que fiquei. Não sei nem mesmo como voltei para casa. Acho que foi o meu sogro que me levou. Quer dizer, ex-sogro. Porque depois do que aconteceu, não teve mais namoro, não teve mais nada. E nem podia. Sabe o que eu não consigo entender, por mais que eu pense? É o que leva um homem a agir assim com uma mulher. Isso extrapola ao que eu chamo de covardia. Como que um homem pode ter coragem, meu Deus, de olhar no fundo dos olhos de uma mulher, dizer que a ama e depois traí-la desta forma tão covarde? Meu Deus, ele quase chorou na minha frente quando a gente brigou por causa daquela maldita mensagem no Facebook. Jurou por tudo o que era mais sagrado, que não tinha feito nada, que estava inocente naquela história, que não conhecia a menina. Chegou a dizer que eu estava sendo muito injusta com ele. Saiu com cara de choro. Como pode a pessoa ser tão descarada? Não adianta. O homem é bicho sem vergonha mesmo. Ele foi capaz de se encontrar com aquela vadia e ainda levá-la para transar ali no seu quarto, naquela cama onde fizemos amor tantas e tantas vezes. Não se deu nem mesmo a dignidade de fazer sem vergonhice no motel. Não. Teve de levá-la em casa para macular o lençol onde tantas vezes a gente se amou. Fico me perguntando quantas vezes ele já tinha feito isso. Sim, porque a primeira vez é que não era. Não foi a primeira e com certeza não foi a última.
Eu fico só imaginando o que teria acontecido se eu não tivesse ido até a sua casa e ficado ali no seu quarto, esperando que ele chegasse da rua. Ele teria me traído e eu jamais ficaria sabendo. No outro dia, eu pediria desculpas para ele e ele faria aquela cara de sonso, de injustiçado. Ainda por cima, ia sair posando de vítima. Sim, porque a mulher ruim, injusta, incompreensiva, seria eu. E pensar que eu tinha ido até a sua casa justamente para me desculpar, para reconhecer que tinha exagerado na dose ao desconfiar tanto dele. O ordinário chegou a fazer cara de choro na minha frente quando eu o botei contra a parede lá em casa. É para se ver a que ponto pode chegar a falsidade, a sem-vergonhice de uma pessoa, o descaramento. Acredite quem quiser, mas ele ainda teve coragem de me procurar no outro dia me pedindo perdão. Disse que só tinha feito aquilo porque eu tinha brigado com ele, expulsado ele de casa, como se isso lhe desse o direito de fazer o que fez. Quer dizer, então, que basta uma briga para a pessoa sair correndo atrás de outra mulher na rua? Eu, francamente, não quero isso para mim. Sempre procurei respeitar a pessoa que está comigo. E respeito é o mínimo que eu espero em troca. Sem respeito, me desculpe, mas não há amor que consiga resistir. Além do mais, eu jamais voltaria a confiar nele. O que eu ficaria pensando, por exemplo, quando ele saísse sozinho dizendo que ia encontrar um amigo? Coisa que, aliás, ele sempre fazia. Claro que eu não gostava, mas nunca desconfiei que ele estivesse aprontando. Antes tivesse desconfiado. A grande verdade é que o que ele fez não tem perdão. Olha, eu me sinto rebentada por dentro por dizer isso, mas depois do que aconteceu, não há a mínima possibilidade da gente se acertar. Mesmo que ele apareça pintado de ouro na minha frente. Eu não consigo mais acreditar em nada do que ele fala. E só eu sei o quanto isso está acabando comigo. É olhar para sua cara e lembrar daquela cena ridícula. Ele abrindo aquela porta, abraçado àquela menina, pedindo para ela não fazer barulho para não acordar a mãe. Ordinário. Isso é o que ele é. E ainda teve a capacidade de dizer que não fez nada de errado. Eu cheguei a excluir o meu perfil no Facebook, tudo para não correr o risco de fraquejar e ir lá bisbilhotar a vida dele. No começo, eu ainda fraquejava. Ia lá e acessava, só para ver o que ele andava aprontando. Só que isso estava me fazendo tão mal. Porque se eu tinha terminado o namoro, se eu tinha dispensado por saber que ele não merecia a minha confiança, não tinha por que vigiar o que ele fazia ou deixava de fazer. Se eu realmente queria esquecê-lo, precisava dar um jeito de afastar toda e qualquer lembrança. E foi isso o que eu fiz. Só eu sei o quanto estou penando. Eu não queria, mas apesar do que aconteceu, ainda amo esse cara mais do que tudo na vida, mesmo sabendo que ele não merece. Só eu sei o quanto esta separação está acabando comigo. Me dói demais lembrar de tudo que sonhamos juntos. No final desse ano, por exemplo, tínhamos planejado passar o Natal e o Ano Novo na praia. Infelizmente, tudo jogado fora. E tudo por culpa dele, que não soube retribuir a minha fidelidade, o meu amor. Que pena, Adriana. Dizer que por causa de um capricho, uma aventura vulgar, uma noite de diversão, você jogou fora uma vida inteira de felicidades. Porque não tenha dúvida, eu te faria feliz. Eu te amava. É uma pena para mim. Mas um dia você há de se dar conta de que foi mais pena para você. Eu perdi, é verdade, admito. Mas você também perdeu. Porque um dia
eu talvez venha amar outro homem com a mesma intensidade com que te amei. Só que você jamais vai achar outra mulher que te ame do jeito que eu te amei.